Bem-vindos ao Recap Flash. O que você faria se fosse um monge destinado a proteger um pergaminho capaz de lhe conceder a vida eterna? Então você seria um monge à prova de balas? É o que vamos descobrir. De início vemos dois monges lutando em cima de uma ponte, desafiando as leis da gravidade e dando saltos e piruetas. Aquele velho ditado de que o aluno supera o seu mestre, aqui não foi diferente, pois no final da luta o discípulo conseguiu vencer o seu mestre. O mestre então fala para seu discípulo que agora ele será o seu sucessor e novo guardião do pergaminho, pois havia cumprido a profecia dos últimos 60 anos. Mas para isso ele terá que abandonar o próprio nome, onde ele aceita a missão, e será chamado a partir de agora só de monge. O mestre então leva seu discípulo até a sala do templo, onde ele mostra o pergaminho, e explica que quem lê o pergaminho por inteiro em voz alta terá o poder de comandar todo mundo. O mestre então transfere todo o poder que está com ele para seu discípulo. Logo após, o mestre se torna um velho idoso. E quando o mestre e seu discípulo iam saindo do templo, eles são atacados por um grupo de mercenários, liderados pelo nazista Strucker. O mestre então leva um tiro, mas antes de morrer ele fala para seu discípulo proteger o pergaminho. Enquanto isso, outros monges são massacrados do lado de fora. O monge que está no templo pega o pergaminho e sai, conseguindo derrotar vários mercenários que estão armados. Porém, o nazista Strucker, que havia entrado no templo e não tinha encontrado o pergaminho, sai do templo apontando uma arma para o monge. E após dar alguns tiros, o monge consegue se desviar de vários tiros, porém é atingido por um, caindo de um precipício. Strucker então dá uma olhada para baixo para ver se viu o corpo do monge, porém o monge havia desaparecido. 60 anos depois, damos de cara com Stifler do American Pie, que parou de pegar as gatinhas e passou a ser ladrão, batendo carteira das pessoas. E ao tentar roubar o homem, vê que ele é policial, que aciona reforços. Enquanto isso, vemos um monge que está sentado em frente a uma banca de jornal, onde é descoberto pela organização que está atrás dele há mais de 60 anos, por causa do pergaminho. O monge então sai correndo para a estação de trem, e ao ver uma garotinha presa nos trilhos, tenta ajudá-la. Stifler, que é chamado aqui de Car, ao ver a cena também tenta ajudar, provando ter um bom coração. O monge, ao ver o coração dele, diz que ele terá um ótimo futuro, e ao lhe dar um abraço acaba sendo roubado, porém ele é pego por uma gangue de rua, que fala que ele não pode roubar na área deles, enquanto o monge fica observando de longe. Kai então consegue bater em alguns membros da gangue, mostrando ter habilidade com o bastão, porém ele deixa o bastão cair, e quando ia ser atacado pelo chefe da gangue, ele é ajudado por uma mulher que pede para o chefe deixá-lo ir embora. O monge que havia recuperado o pergaminho que tinha sido jogado fora por um dos membros da gangue, espera K do lado de fora, e K pergunta o porquê dele não ter o ajudado, e o monge fala porque ele havia lhe roubado. K então vai para sua casa, que fica em um cinema, onde ele roda filmes e em troca dorme no local. E ao chegar no dormitório, ele se depara com o monge, e ao tentar expulsá-lo não consegue, pois o monge é bastante habilidoso. O monge então aproveita e dorme na cama dele. Enquanto isso, K treina assistindo filmes de Kung Fu. O monge fica observando ele e vê que ele tem bastante habilidade, e que havia cumprido um dos pontos da profecia, que é lutar contra vários inimigos e sobreviver. Em outro momento, uma mulher chamada Nina, que faz parte do Conselho Nacional de Direitos Humanos, faz um lindo discurso para a imprensa, e quando chega para conversar com aquela mesma mulher que estava com a gangue, fala para ela que se pudesse escolher entre uma pessoa armada e uma pessoa oprimida, escolheria a pessoa com a arma, e logo após ela vai se encontrar com seu avô, que coincidentemente é aquele mesmo nazista chamado Strucker, que está atrás do pergaminho. E depois de 60 anos ele pretende consegui-lo de qualquer forma, e assim conseguir sua juventude de volta e consequentemente a imortalidade, agora com a ajuda de Nina. O monge novamente se encontra com Stifler, quer dizer, K, que está roubando algumas carteiras. O monge tenta revelar algumas coisas para ele, porém ele não quer saber de nada. Logo após, aparece aquela mesma mulher que estava com a gangue, acusando o K de ter roubado o colar dela. O monge então percebe que ela também tem algo especial, e fala até o idioma dele. O monge então percebe que eles estão sendo observados, e que o nazista Strucker havia mandado vários caras atrás deles. Eles então saem correndo, o monge então sai pulando por cima dos carros, parecendo Matrix de baixo orçamento. K então está correndo com ele e decide se separar, porém, ao ver que os caras ainda estão atrás dele, resolve voltar para perto do monge. O monge então sobe em cima de um carro e dá piruetas com duas armas, acertando dois caras. Depois de conseguir fugir dos homens, o monge vai até um templo onde encontra um outro monge, e fala para ele que K se encaixa na profecia e é candidato para ser o novo protetor do pergaminho. O monge então decide ensinar a K o verdadeiro Kung Fu, onde K fica impressionado com os movimentos do monge, que desafiam as leis da gravidade. Eles então são atacados por alguns homens que estão em helicóptero. Eles então correm e se escondem. K consegue bater um dos caras que está atrás dele. Enquanto isso, o monge consegue subir no helicóptero e neutralizar 3 caras. K, que está no terraço, consegue bater em mais um dos caras. Porém, ele fica preso pela perna sendo arrastado, depois que uma antena cai de cima do prédio. K então fica pendurado, deixando o pergaminho que está com ele cair de cima da cobertura do prédio. E a neta do nazista Strucker, que está embaixo, pega o pergaminho e vai embora. Strucker finalmente está com o pergaminho, porém, ao abrir ele tem uma surpresa, pois as informações do pergaminho não passam de uma receita de macarrão, pois o monge havia tatuado as informações do pergaminho, uma parte em seu corpo e guardado a outra parte em sua mente. K e o monge vão até o cinema, onde K vê que o dono do cinema de onde ele mora está morto. O monge então vai embora. K, vendo que não tem mais aonde ficar, decide ir atrás dele, na intenção de ajudar a proteger o pergaminho.
O templo de onde eles estão é atacado depois de um dos monges trair eles. Porém, K e o monge conseguem escapar. Eles então vão até a casa da mulher que estava com a gangue, e depois de um pouco de dificuldade de subir pela janela, K começa a entender os ensinamentos do monge e consegue subir. Ele então tem um arranca-rabo com ela. Logo após, o monge também sobe pela janela, onde ela revela que seu nome é Jade. O monge então percebe que esse é mais um ponto da profecia, que ele lutará por amor no palácio de Jade. Eles então são atacados por Nina e seus capangas, onde o monge é levado. Nina escaneia as tatuagens do monge com as informações do pergaminho. Enquanto isso, Struck lê as informações e após terminar de ler, ele se torna jovem novamente. Porém, ainda falta outra parte do pergaminho, que está na memória do monge. Kai e Jade, que estão indo salvar o monge, montam uma armadilha e conseguem matar vários capangas de Struck. Struck tenta arrancar as informações do monge. Kak está dentro de uma tubulação com Jade e é arrastado pela água que inunda a tubulação. Enquanto Jade procura por ele, se depara com Nina. As duas então começam a lutar, onde Jade consegue vencê-la. K vai parar no mesmo lugar onde está o monge, que se encontra preso a uma máquina, sendo torturado por Struck, que tem parte dos poderes do pergaminho agora. K ataca Struck, porém seus golpes parecem não surtir efeito sobre ele. Struck então dá um golpe em K, fazendo com que ele vá parar em um monte de sucatas. O monge então luta contra Struck, e quando Struck está prestes a matá-lo, K aparece novamente, impedindo com que isso aconteça. E quando Struck está prestes a matá-lo, ele consegue os ensinamentos do monge e assim consegue vencê-lo momentaneamente. Struck, que está pendurado no prédio, tenta levar o monge com ele, porém ele acaba caindo de cima do prédio. O monge então transfere os poderes do pergaminho para K. E quando pensamos que Struck está morto, ele reaparece e dá um tiro em Jade. Logo após, K consegue matá-lo após dar um golpe nele, desafiando as leis da gravidade. Jade, que está inconsciente, acorda e descobrimos que ela também faz parte da profecia, pois possui parte das informações do pergaminho em seu corpo. E os dois agora são os guardiões do pergaminho. Se vocês gostaram desse resumo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixarem o seu like. E também deixar aqui nos comentários o filme que vocês querem ver aqui no canal. Obrigado e até a próxima.